Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Ótimo, fico feliz que estejam bem, mas hoje nós vamos ficar melhor ainda, porque nós vamos entender algumas coisas bem importantes para a nossa vida. Sabe o que é? Diferença entre atividade física e exercício físico. Sabia que tem diferença? Pois é. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos? Qual que é a diferença? Então, primeiro, a gente precisa entender que são coisas diferentes, né? Exercício físico, atividade física. Coisas distintas. Achava que era a mesma coisa, né? Pois é, eu também. E descobri que não são, gente, não são iguais. Olha lá, ó. Atividade física é qualquer movimento feito pela musculatura que resulta em gasto energético. Eu tô aqui falando com você e tô aqui numa atividade física, porque a minha musculatura está se movendo e eu estou gastando energia. Atividade física. Já o exercício físico são as atividades sistematizadas, ok? Com sequência de movimento, normalmente para alcançar algum objetivo, né? Esteja ligado à saúde ou à estética. Então, você precisa fazer lá 10 sessões de uma coisa, 20 minutos de corrida e tal. Então, é sistematizado. Esse é o exercício físico. Entendeu? Ah, agora sabe que é diferente, sabe qual que é qual, né? Então, a atividade física eu estou fazendo agora e você também tá. Você está respirando, você pode estar mexendo o pé ou mexendo a mão. Está fazendo atividade física. Tem algum gasto energético. Exatamente. Então, vamos lá. Atividade física, então, é qualquer movimento feito pelo nosso corpo, gente, pelos músculos do corpo que tem como resultado gasto de energia em valores superiores ao gasto em repouso. Pois é, se você estiver parado em repouso, você tem gasto de energia. Só que é bem pouquinho, né? Então, qualquer movimentação que você faça, seja falar, seja andar, seja caminhar, você está gastando energia um pouco mais do que se estivesse em repouso. Isso é atividade física, ok? Falar. Quem fala muito, faz muita atividade física, hein? Olha lá, ó. Olha uns exemplos aí, ó. Andar, correr, dar uma corrida daqui até a cozinha, né? Recarregar as baterias. Dançar, subir ou descer alguns degraus, algumas escadas. Isso é uma atividade física, ok? E o exercício físico, vamos pensar. Atividade que, além do gasto energético, ele proporciona maior aptidão física e atlética. Você fica com o corpo lá saradão, fica fortão, certo? Resultado em índices maiores de saúde, tá bom? Claro, atividade física deixa o teu pulmão mais fortificado, o teu coração e tudo mais, aquela coisa que a gente já sabe que faz muito bem para a saúde, tá bom? Também utilizado para recreação, sim, né? Uma atividade, um exercício físico sistematizado, vocês já vão ver. E para fins estéticos, quando a pessoa precisa emagrecer, precisa perder peso, não só estético, né? Por saúde também, né, gente? Então, olha lá uns exemplos. Musculação é uma atividade sistematizada, ok? Futebol, ó, uma recreação, é sistematizado. Você tá ali, tem um tempo certo, tem toda aquela posição onde você ocupa, o que você tem que fazer. Então, ele é considerado exercício físico. Natação, gasta muito, gente, muito. Artes marciais, qualquer uma delas, é uma atividade sistematizada. Você tem um gasto acima do normal em valor calórico, valor energético, ok? Para isso, vamos para a atividade 1? Vamos? Olha o que eu tenho para você. Complete com AF para atividade física e com EF para exercícios físicos. Eu tenho alguns aqui listados. Eu vou dar um tempinho para você pensar. Atividade física, exercício físico. Faz aí que eu já volto.
ideia? Conseguiu distinguir um do outro? Vamos pensar. Atividade física é aquela coisa mais leve, entendeu? Que é um pouco acima do repouso. Já exercício físico é aquele que mais forte, aquele que exige mais, que tem maior gasto de energia. Então, baseado nisso, vamos ver. Eu tenho aqui caminhada, natação, jiu-jitsu, corrida, dança e futebol. Vamos ver qual que é qual? Vamos ver se você acertou. Ó. Tcharam! Vou colocar a resposta em 3, 2, 1. Bateu com o que você fez aí? Vamos analisar. Caminhada. Uma caminhada leve, gente, normal. Atividade física. Agora, se você sistematizar ela, tenho que andar em tal velocidade, vou andar 1 hora, aí ela passa de atividade para exercício físico, tá bom? Mas só caminhada por caminhada, atividade física. Natação. Natação é um exercício, né? É sistematizado, exige muito exercício. Jiu-jitsu é uma arte marcial, então é exercício também, exige muito. Corrida, atividade física. Se você pegar corrida também, essas corridas do dia a dia, sabe? Corro daqui ali no vizinho, emprestar uma xícara de açúcar. Agora, se for uma corrida sistematizada, com tempo, com horário, com distância a ser percorrida, aí ela se torna um exercício físico, tá bom? Dança, atividade física. E futebol já é um exercício físico, né? Tudo sistematizado, tem um gasto muito grande de energia. Ok? Acertou? Muito bem para você. Vamos lá, na atividade física, o que nós temos, gente? Em repouso, o que é em repouso? Paradinho. Consegue ficar paradinho? Sem mexer nem um dedinho? Paradinho. O corpo costuma gastar energia com suas funções básicas. Sim, muito bem. Descobrindo hoje que dormindo você gasta energia. Porque o teu corpo continua funcionando, as funções básicas continuam lá, gente. Uma mulher gasta entre 1.200 e 1.400 calorias por dia sem atividades físicas, em repouso. Então, é o que uma mulher gasta. Já o homem gasta aproximadamente 1.800 a 2.000 calorias diárias em repouso. Então, repare que mesmo não fazendo nada, o nosso corpo precisa ser reabastecido. Por quê? Porque gasta energia, ainda mais fazendo atividade, né? Ou exercício. As mais simples ações são atividades físicas. Ó, levar a colher à boca para comer. Como, por exemplo, podemos citar o movimento que produzimos enquanto andamos ou dançamos. Uma coisa bem simples, gente, sem nenhuma sistematização. Quando corremos, subimos e descemos escada, entre outras coisas básicas do dia a dia. Então, aí nós gastamos um pouco mais do que o normal, porque nós estamos nos movendo, estamos fazendo alguma atividade, tá bom? Baseado nisso, olha uma escadinha aqui, né? Num prédio, vários lances de escada, né? Já pensou? Você tem que ir do 1º ao 8º andar só pelas escadas? Que maravilha, né? Que exercício ou atividade. 75 calorias é o que a gente gasta subindo 5 andares de escada. É uma estimativa básica ali. 5 andares de escada, você gasta 75 calorias. Então, se Ana precisa gastar 300 calorias, ela necessita, tem que gastar. E dessa forma, que forma, professora? Subindo as escadas, ok? É o que ela tem lá. Quantos andares de escada ela precisa subir? Baseada nessa informação aqui, ó, que gasta 75 calorias a cada 5 andares. Pensa aí um pouquinho, eu já volto.
Daí, conseguiu pensar aí quantos andares a Ana tem que subir para gastar 300 calorias? A gente precisa sempre partir da informação que nos é dada, que nos é fornecida, tá bom? Então, olha lá, 75 calorias ela gasta subindo 5 andares de escada. Mas no exercício fala que ela precisa gastar 300 calorias. E daí? Bom, vamos somando, né? 75 mais 75 vai dar 150 calorias. 5 andares mais 5 andares, ou seja, 10 andares para gastar 150 calorias. Não atingimos o 300 ainda. Vamos somando mais, ó. Mais 75, mais 75. Será que fecha os 300? Fecha, né? E aqui eu tinha 10 andares. Mais 5, 15. Mais 5, 20 andares. Então, ela precisa subir 20 andares para ter um gasto de 75 calorias. Você acertou? Resposta certa, letra C, ok? 20 andares. É bastante, né, gente? Parece tão pouquinho para gastar. Pois é, mas para a gente adquirir é bem fácil. E para gastar depois não é muito. Exercício físico agora. Os esportes são exercícios físicos que proporcionam benefícios relacionados à saúde, gente. E também tempo de recreação e diversão, que também fazem bem ao corpo humano. Então é importante, nada de ficar só sentado e parado aí, tá? Bora mexer o corpite, bora brincar, bora achar alguma coisa para fazer, tá bom? Olha lá, ó. Aqui temos algumas modalidades, uma tabela com gasto de energias calóricas, tá bom? Ó, coloquei alguns exercícios aqui, ó. 1 hora de cada um. Aqui tem, para quem tem mais ou menos 73 quilogramas de massa, gasta isso. Quem é um pouco mais pesado, olha aqui, gente, 91 quilos, gasta mais. Então, repare que quanto maior é a pessoa, ela vai gastar mais energia. E quanto menor, ela gasta menos, porque é o próprio corpo que está provocando essa movimentação toda, tá bom? Então, ó, pular corda, 861 calorias e para quem é maior, 1.074. E por aí vai, nós temos corrida, 12 km por hora, subir degraus, temos aqui jogar basquete e temos jogar vôlei, ok? Alguns exemplos aqui. E a 3 para você, o que eu quero? Se uma pessoa praticar 1 hora de vôlei mais 1 hora de corrida, qual será o valor de energia gasta para uma pessoa de 73 quilos? 1 hora de vôlei mais 1 hora de corrida. Eu vou voltar aqui na tabela para você ver, você vai analisar essas opções e você vai me dizer qual é a resposta certa, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta.
Daí, conseguiu definir isso? Tem que olhar direitinho a tabela, porque a tabela tem duas colunas. A coluna de quem pesa tem uma massa de 73 kg e quem tem uma massa de 91. O exercício está citando uma pessoa de 73 kg, tá bom? E a questão é 1 hora do que mesmo? De vôlei mais 1 hora de corrida. Então, se a gente voltar na tabela, a gente consegue ver que 1 hora de vôlei é 292 calorias. Só para te mostrar onde está na tabela, olha aqui, ó. Vôlei, uma pessoa de 73 quilos, 292 calorias, tá bom? Então, tá aqui, nós voltamos na tabela para poder pegar e desta coluna aqui, tá bom? Então, olha lá. E 1 hora de corrida, 861 calorias. Beleza, 1 hora de cada um, você soma o gasto energético em cada exercício ali, tá bom? 292 mais 861, 1.153 calorias é o que essa pessoa vai gastar fazendo esses 2 exercícios físicos, tá bom? Então, resposta certa, letra B, 1.153 calorias, ok? Nesta aula, gente, nós trabalhamos o quê? Diferença entre exercício físico e atividade física. Então, só lembrando, atividade é qualquer coisa que você faça, tá bom? Mexer um pouquinho, já tem um gasto. O exercício é aquela sistematizada, onde você tem um gasto além e você tem um benefício além também, tanto para o seu corpo como para a saúde, tá bom? Então, fica a dica aí para você não ficar parado, tá bom? Não fica parado, se mexe, faz alguma coisa aí para que o teu corpo possa funcionar de uma melhor forma, tá bom? Vejo vocês na próxima aula, não me deixem só, tá bom? Até mais, galerinha!